Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Timóteo 3:5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Grande Pai Celestial, estamos mais uma vez diante de Ti para meditar em Sua palavra, e tem este povo que tem chegado a este recinto, que tem crido na mensagem, e temos mais centenas e centenas de pessoas que estão nos ouvindo através da internet, aqueles que creem também, não contando os que duvidam, os que ouvem para pegar uma falha, mas estamos contando aqueles que creem. Pedimos que o Senhor nos auxilie mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma guerra espiritual. A maioria de nós não temos experiência de uma guerra, pois a última foi por volta de 42 a 45. E tem uma que está para chegar, que acontecerá apenas depois que a noiva for arrebatada, que esta é a terceira guerra mundial. Irmão Brana contou como a primeira guerra mundial, como a primeira dor do parto. A segunda guerra mundial também como a segunda dor do parto, que é dores de parto. E a terceira guerra mundial, essa terra não resiste. Assim como a dor vai apertando a mulher para que nasça criança, assim tem vindo estas dores espirituais na terra, através de guerras, para que nasça uma nova terra. E esta nova terra só pode nascer depois que a noiva for raptada. Ainda tem um tempinho, né? Contando de lá para cá. Você não conta para chegar lá, não sabe quanto tempo. Mas de lá para cá, a gente conta, haverá 3 anos e meio de tribulação e
o rapto acontece primeiro, depois 3 anos e meio de tribulação, e logo tem que entrar a batalha do Armagedon, e novos céus e nova terra. O milênio e novos céus e nova terra. Então, nós estamos vivendo o período que estamos vivendo, as pessoas não percebem, mas há um tempo de distúrbio, e é distúrbio político e também distúrbio religioso. As trombetas nós temos aprendido com o irmão Brana, que representa estes distúrbio político. E se você notar, temos que aproximar esses acontecimentos para você ver que as trombetas falam de Israel. E eu quero mostrar para vocês mais uma vez, neste ponto, para vocês verem os dois lados das trombetas. As trombetas, 7 trombetas, falam de Israel. Mas nós temos, no espaço de tempo, de 7 selos, de 7 eras da igreja, nós temos 7 mensageiros. E cada mensageiro tocou a sua trombeta. Trombeta é uma mensagem. Cada mensageiro. Teve Paulo, o primeiro, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Então, alguém pode perguntar, mas como que vocês sabem o nome das pessoas, dos mensageiros, dentro de um espaço de 2000 anos? Foi isso que Deus mostrou para o profeta quando ele estudou a história da igreja. Então, Deus mostrou para ele os homens que mais aproximaram de Paulo, que tiveram uma doutrina e mais próximos de Paulo. Então, por isso o Espírito Santo não falha. Estes mensageiros são tão reais que quando o irmão Brana estava falando das 7 eras da igreja, que ele desenhou as 7 eras da igreja para o povo ver, logo no final ele colocou Elias, na última era, ele colocou Elias. Quem viveu naqueles dias do irmão Brana diz que uma mão aproximou do local onde o irmão Brana tinha desenhado aquelas 7 bolas, significando 7 eras, que são 7 luas, e cada uma com um tanto de luz e um tanto de trevas nela. A luz é a palavra, as trevas é a ignorância do povo na palavra daquele dia. Então, quando ele mostrou tudo isto, diz que veio uma mão e apagou Elias e escreveu Brana. Isto é coisa sobrenatural, certo? Não foi tirado foto, e não foi filmado, mas nós cremos nisto. São coisas que nós cremos. Estamos falando de coisas que já aconteceram por volta de 1960, certo? Faz muitos anos, já faz 66 anos, quase, ou 56 anos, que isso tem acontecido. Agora, nós temos que ver o que está acontecendo no nosso tempo. A trombeta, falando de Israel, porque fala que a trombeta é um distúrbio político. Porque a política está entre nações. E Israel é uma nação. E tudo que aconteceu de batalha, de guerra, foi por causa desta nação. Foi por causa de Israel, que eles batalharam. Mas Israel tinha que voltar para a sua pátria. 2.500 anos, Israel ficou fora da sua terra. Por volta de 1948, Israel voltou para a sua pátria, tornou-se uma nação novamente, depois de 2.500 anos. E Jesus disse que não passaria esta geração que viu a figueira brotar, que a figueira brotar é Israel voltando para a sua terra. As outras árvores florescer são as denominações, diz o profeta. E tudo isto já aconteceu.
E nós estamos vivendo aqui no último tempo mais próximo do arrebatamento, da saída súbita de um povo de Deus da terra. Não era para ser difícil crer nisto, porque você hoje tem facilidade de sair da terra através de um avião, através da nave. Você pode sair da terra, pode chegar na lua. Não era para o povo ter dificuldade de crer nisto, mas ainda o povo tem dificuldade de crer que haverá um arrebatamento e que um povo se desprenderá desta terra. Deus transformará este povo, tirando este corpo corruptível, carnal, e transformará ao incorruptível para poder subir neste grande arrebatamento. A igreja precisa estar preparada para isto. Isso ela tem que crer, porque não adianta nada pregar se a gente não crê. Não adianta orar para o enfermo se o enfermo não crê que vai ser curado. Entende? Se você ora para uma pessoa, ela não crê que vai ser curada, ela nunca vai ser. Você pode fazer oração da Bíblia, você pode pôr a Bíblia na cabeça dela, você pode derramar um galão de azeite na cabeça da pessoa, mas se a pessoa não crê em cura divina, ela não vai ser curada. Se a pessoa não crê no arrebatamento, ela não vai ser arrebatada. Se ela não crê numa mensagem que prepara para o arrebatamento, você não tem que ser inteligente, você não tem que ter graus de estudos, que não é mal, mas você não tem que ter isto, porque a mensagem de Deus sempre passou por cima das pessoas estudiosas. Grandes homens ficaram para trás e Deus revelou a gente simples. Maria Madalena era uma mulher perdida e se salvou dali para frente. Ela encontrou Cristo. O ladrão se salvou para morrer naquela tarde e já ir para o paraíso com Jesus. E outras centenas e milhares de pessoas que tiveram o privilégio de crer na palavra, mesmo tendo suas vidas erradas, mas ao crer na palavra, aquela palavra que elas creram mudou a vida delas. E elas podem ter partido para o outro lado, mas com a esperança desta ressurreição que todos nós cremos e deste arrebatamento que todos nós cremos. Amém? Então, vamos pensar um pouquinho aqui no que o irmão Brana ensina na sua mensagem, que isto é para gente que tem revelação. O parágrafo 63 do primeiro selo, ele diz: aqui está o plano. A primeira coisa que acontece, um anúncio primeiro nos céus. O que aconteceu? Um selo se abriu. O que é aquilo? Um mistério é revelado. O selo se abriu porque o selo contém o mistério. Havia um selo na primeira era que continha o mistério da primeira era, que não foi revelado, que tinha que ser revelado quando viesse o sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo selo. Aí foi revelado desde o primeiro até o sétimo, sendo que o selo presente, o sétimo, sempre era o mistério. O que acontece no dia presente que você vive é um mistério. A pessoa não vê, passa por alto. É tão simples a manifestação de Deus que as pessoas passam por alto e não dão conta de ver o que Deus está fazendo. Como hoje, eles não sabem que tem uma noiva na terra, uma noiva simples, mas que ela crê na palavra que Deus estabeleceu para este dia. Não é a palavra para o outro dia, a palavra que veio para esse dia, que nos prepara para o arrebatamento. Um mistério é revelado, um selo abre, um mistério é revelado, vem quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa. Então você vai notar que o irmão Brana diz que a trombeta e o selo está junto. Um selo e uma trombeta. Aquilo vai declarar uma guerra política, que é a trombeta,
e um distúrbio religioso, que é o selo. Quando o selo abre, guarde bem, quando toca uma trombeta, é o político, a nação, Israel. Você vai ver que é isto. Vem acontecendo desta forma. Quando abre um selo, é a igreja. Então você tem a igreja e a nação. Deus trata com a igreja como indivíduo e Deus trata com Israel como uma nação. Por isso, as trombetas soam e dá um distúrbio também, que é uma guerra entre eles, entre as nações. Isso tem acontecido. Como tem a guerra espiritual, que eu estou pensando mais numa guerra espiritual, que quando você fala numa guerra natural, lá no Velho Testamento precisava de lança, de espada, de escudo, para você ir para uma guerra. No tempo de Abraão, ele lutou com enxadão, com foice e assim por diante. Eles precisavam de ferramentas, de instrumentos de guerra. Hoje, ninguém vai lutar com espada, entende? Hoje ninguém pensa numa espada, porque hoje se tem mísseis, hoje tem bombas, tem a bomba atômica e outras que eles têm. Então não se pensa guerra hoje na espada, no escudo, lá do Velho Testamento, porque estamos vivendo em dias que a ciência multiplicou e você tem armas de guerra diferentes. Por isso, quando um cristão, para ele vencer aqui na terra, ele tem que saber que precisa de ter armas de guerra diferentes, espirituais. Você tem que ter armas diferentes. Você sabe o que é? A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, é uma arma diferente para você guerrear nesse dia na guerra espiritual. Ninguém tem que guerrear um contra o outro, ninguém tem que lutar um irmão contra o outro, ninguém tem que lutar na família um contra o outro, na igreja um contra o outro. Não podemos viver desse jeito. É uma guerra espiritual que você luta e guerreia contra a falsa crença. E você tem que ter armas para combater a falsa crença. Porque a falsa crença também vem com artimanhas de guerra. E as suas artimanhas de guerra, aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que eles têm aparência de piedade. Piedade é ser como Cristo. Eles têm aparência de Cristo, aparência de cristianismo. Mas lá no fundo, eles negam a eficácia desta piedade. É o que está escrito aqui. Eles têm aparência, mas negam a eficácia, o poder, que é o poder de Cristo, manifestado no dia em que a pessoa vive. E as pessoas não percebem porque acham que o poder de Cristo é só para curar, o poder de Cristo é só para falar o que está no seu coração, mas o poder de Cristo é para revelar sua palavra. Nesse tempo final, o poder de Deus veio para revelar a palavra que estava escondida por todos estes milênios, desde Adão para cá. Aquilo estava escondido e tinha que vir um mensageiro chamado Sétimo Anjo, que ele tem um nome humano também, William Marlon Branham. Por que nós falamos o nome dele? Porque nós estudamos seus livros, dá certo com a Bíblia, o que a Bíblia diz que ia acontecer, suas pregações têm mostrado para nós que isto já tem acontecido. Então nós estamos vivendo em um tempo final. Nós não estamos vivendo no tempo lá do primeiro mensageiro, da primeira batalha, da primeira trombeta. Não. Nós estamos vivendo no tempo do sétimo selo, das últimas batalhas, das últimas guerras, da última trombeta. É o que nós estamos vivendo. Esse é o espaço de tempo. Então, a igreja tem que estar preparada, porque o que mostrava para a nação, Israel já tomou para si. Porque não estamos tendo mais
a guerra como tinha antes, porque aquele tempo de guerra passou. Foi só para chamar Israel. Agora tem que tirar a igreja da terra através deste distúrbio religioso. O distúrbio parece uma perturbação, uma confusão. Porque quando um selo está selado, meu irmão, presta atenção, um selo está selado, quer dizer, um mistério está selado aqui dentro do livro, está enrolado. Tem um selo lá dentro. Mas quando este selo, que ninguém nunca soube nada dele, ele é revelado, então você fica sabendo o que é este selo. E sabendo o que é este selo, aí dá um distúrbio, dá uma perturbação nas pessoas. Enquanto que o eleito, ele pula, ele grita, ele satisfaz, ele diz graças a Deus, pelo que você está vendo. Mas o que você está vendo está causando perturbação na outra pessoa, naquele que não crê. Então, isto está acontecendo na terra e as pessoas têm que perceber isto. Porque se você percebe que Israel já voltou para sua pátria lá por 48 e que dentro daqueles 40 anos Jesus tinha que vir, porque não passaria esta geração sem que todas estas coisas acontecessem, e aconteceu de 48 mais 40, Jesus tinha que vir. Senão a palavra não estaria certa. Mateus 24, verso 35, diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele mostrou que dentro daquela geração tinha que acontecer. Por isso, a vinda do Filho do Homem aconteceu em 1963, porque estava dentro do cumprimento das Escrituras de 48 mais 40. Daria 88. Dentro desse espaço de tempo, não podia passar aquele espaço de tempo sem que desse o retorno do Senhor como Filho do Homem. Isso já aconteceu. Nós estamos esperando agora o arrebatamento. Eles não perceberam o retorno do Filho do Homem vindo em carne humana na terra através de um profeta lá por volta do ano 50, 1950, eles não perceberam, então passaram por alto a mensagem que Deus mandou naquele tempo para preparar o povo daquele tempo até agora. A mensagem que nós temos é aquela mensagem que Deus deu para William Branham lá atrás, em 1960 em diante, para que esta mensagem fosse observada para nos preparar até o dia que nós estamos vivendo para o arrebatamento. Amém. Vamos repetir, uma guerra espiritual. Você tem que saber, se você quer Deus, você está numa guerra contra o inimigo. Não é contra seu irmão, sua irmã, seu vizinho, não. Não. Contra o inimigo da sua alma. Contra Satanás. Você está numa guerra, numa batalha hoje, porque a mensagem abriu, o selo abriu. Você sabe por que tem uma guerra espiritual desde 2000? O ano 2000 começou uma guerra espiritual entre nós. Foi uma guerra que as pessoas não perceberam, mas deu uma perturbação nas pessoas. Quando escutaram pela primeira vez, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. Meus irmãos, aquilo deu uma perturbação nas pessoas. Quer dizer, uma perturbação do sossego. Eles estavam bem, isso é um distúrbio. Eles estavam bem na Santíssima Trindade, bem no batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, que nenhuma pessoa na Bíblia foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, e sim no nome deste Pai, Filho e Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Atos 2:38 em diante, você vai encontrar isto. Então Deus já manifestou sua palavra, clareando para o povo, mas eles não quiseram esta luz que Deus deu lá atrás.
E aquilo foi para nos preparar na primeira e segunda etapa. Em 1963 a 1965, as mensagens reveladas mesmo pelo Espírito Santo a um profeta foi para preparar a igreja para o arrebatamento. E aí, no tempo do irmão Branham, o 7º selo abriu. Eu sei que as pessoas que leem a mensagem dizem, mas ele falou que abriu 6 selos. Mas o 7º não abriu, porque era ele, e as pessoas não percebiam. O mistério era o ministério dele, o ministério de cada anjo de Deus que tocou a trombeta em cada período desse, foi um ministério que eles não conheceram, porque era um ministério diferente, era uma mensagem diferente de tudo que eles tinham ouvido até aquele tempo. Vocês podem ver que a mensagem que chegou para nós no ano 2000 para cá é diferente. Não é porque nós queremos, é que a luz raiou daquele lado da Bíblia, daquele lado da mensagem, assim como a luz raiou lá em Belém, da Judéia. E quando nasceu Jesus, também deu um distúrbio religioso. Herodes não gostou daquilo. As igrejas do dia, Anás, Caifás e os demais sumos sacerdotes, não gostaram daquilo. Aquilo era como um selo que estava abrindo, dando um distúrbio, uma perturbação do sossego das pessoas. Mas nós estávamos bem. Agora apareceu esse Jesus de Nazaré. Olha a mensagem que ele prega. Olha o que ele fala. Pelo que nós ouvimos, parece ser tudo diferente de Moisés. Não era diferente. Era o cumprimento da mensagem de Moisés. Mas eles não podiam receber a revelação da palavra naquele dia. Assim, quando o irmão Branham começou a pregar a revelação dos selos, porque quando o irmão Branham curou enfermos, isso não atrapalhou ninguém, não. Isso não perturbou o sossego de ninguém. Isso agradou as pessoas. Quando o irmão Branham orava pelos enfermos, discernia os pensamentos e intenções do coração, que era a palavra que estava no profeta, que fazia isso, fazia ele conhecer o que estava dentro das pessoas. Eles gostavam dessa mensagem. Mas em 1963, quando os selos foram revelados, irmãos, aí houve uma perturbação do sossego. Gente que andava com o irmão Branham não quis andar mais. Quiseram tomar o seu rumo. Aconteceu a mesma coisa conosco aqui no Brasil. Enquanto estávamos pregando a primeira e segunda etapa do irmão Branham, até o ano 2000, tudo bem. Nós estávamos todos juntos. Mas quando começou a mostrar a revelação dos selos, que para mostrar a revelação dos selos, tem que mostrar que o Cordeiro saiu do trono. A era terminou. Que Deus tem um novo nome, que Deus desceu na terra outra vez num outro homem, que não era Jesus, era Branham, era outro homem. Eles queriam que fosse Jesus, não pode ser Jesus. Jesus já veio uma vez, eles mataram Jesus, ele ressuscitou, ele não viria pisar na terra aqui outra vez. Ele mandaria a mensagem do Filho do Homem, como está escrito em São Lucas 17, 26 a 30, nos dias da vinda do Filho do Homem, seriam dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Quer dizer, os dias de Noé, casamento e divórcio. Os dias de Ló, homossexualismo. Isso dá tão certo com a Bíblia, gente. É a mensagem ter vindo no tempo do irmão Branham e no nosso tempo agora, no ano 2000. O que Deus fez por todos nós. Mas quem não teve luz no tempo do irmão Branham, não teve luz também agora, no ano 2000. Por quê? Eles tiveram luz apenas da cura divina, da primeira e segunda etapa do profeta, mas quando abriu uma mensagem que prepara o povo para o arrebatamento, aquilo dá um distúrbio religioso. O 7º selo, que não é outro selo que abriu, não, irmãos. O que abriu, que deu distúrbio religioso no ano 2000, foi o 7º selo. É o mesmo selo que deu distúrbio quando o irmão Branham pregou, porque ele era o 7º selo. E o irmão Branham diz que o 7º selo termina quando a noiva for raptada, ela sair da terra,
Festa das trombetas, 232. Agora, por que pregamos isso? Porque nós cremos nisso. Outros dizem, eu creio só em Jesus. O povo crê em Jesus e está na idolatria. O povo crê em Jesus e está na trindade, que não tem nada a ver com Bíblia. Então você tem que saber que eu também creio em Jesus. Mas eu creio num Jesus que é o mesmo hoje. Eu não creio num Jesus apenas de 2000 anos atrás. Eu creio num Jesus que ele é o mesmo hoje. Um Jesus que é a palavra. Um Jesus que é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio num Jesus assim. Por isso pregamos a mensagem como nós pregamos. Então isso dá um distúrbio do sossego. A perturbação do sossego. Ele dizia, mas nós estávamos tão bem. Aí apareceu essa mensagem, Cordeiro saiu do trono. O problema que deu. Então, isso aqui, distúrbio, o que é? O dicionário diz, perturbação do sossego. É o que o irmão Brana diz, que quando abre um selo, perturba o sossego do povo. Eles estão sossegados nas suas doutrinas. Eles estavam sossegados na trindade, abriu-se o selo. E quando abriu aquele selo, despertou. Até na primeira e segunda etapa, já foi um barulho que deu uma perturbação no sossego, em 1972 aqui no Brasil. Mas no ano 2000, aí veio a perturbação mesmo do sossego, por causa da revelação dos selos. Que aí houve uma mensagem que mostrava para todos nós que Jesus tinha saído do trono, que ele não era mais mediador, que ele não era mais advogado, que agora ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e hoje ele é rei das nossas vidas. É espiritual, é isto que eu estou te dizendo, uma guerra espiritual, um reino espiritual, porque nós temos Jesus como o nosso rei espiritual, mas um dia ele vai reinar no milênio. No milênio estaremos reinando com ele. Se é em corpo diferente, ele estará reinando. Quando as pessoas rejeitaram a mensagem de William Branham, sabe quem que eles estavam rejeitando? Jesus Cristo. Quando eles rejeitaram a mensagem aqui no ano 2000, sabe quem eles estavam rejeitando? Jesus Cristo. Eles estão rejeitando hoje, não é a mim, não é a você. Eles estão rejeitando a Jesus que eles falam que creem. Eles estão rejeitando, porque a mensagem não fala de acordo com o que eles querem, mas é uma revelação que na hora que aquilo abre, causa um distúrbio. E é o distúrbio que causou no Brasil. E está causando ainda esse distúrbio. Você tem que saber. Você que diz que o 7º selo não foi aberto, escuta a mensagem da noiva para você ver. Vai provar para você que o 7º selo está aqui. O 7º selo está aberto. O 7º selo está em carne hoje. Sabe o que é a noiva hoje? Vocês que creem nessa mensagem, isso daí é 7º selo. Sabe o que era Brana? Aquela carne humana? 7º selo. Por isso ele diz, foi aberto os 6 selos, e não pôde ser aberto o 7º, é o selo da sua vinda, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor, era ele, vigie bem o 7º, ele era o 7º, mas ele não podia dizer sou eu, hoje eu posso dizer, foi ele, lá atrás já aconteceu, mas ele não podia dizer. Então quando você prega isso hoje, dá um distúrbio. O 7º selo está aberto. Alguém diz, não, mas não pode, ele não seria aberto ao público. Lê direito lá, lê direito a mensagem do profeta, que ele seria dado a conhecer ao público. Ele não podia ser dado a conhecer no tempo do irmão Branham, mas no tempo da noiva, hoje, está sendo dado a conhecer o 7º selo. Naquele tempo não podia, mas hoje pode. Naquele tempo era o tempo da vinda, hoje já passou daquela vinda do Filho do Homem. É uma mensagem que nos prepara agora para sairmos da terra num abrir e fechar de olhos, sermos transformados de mortais a imortais. Por isso, irmãos, não se deixa para mudar de vida, mudança de vida, lá para frente. Porque quando vai dar o arrebatamento, a mudança que nós temos que sofrer é como
abrir e fechar de olhos. Quer dizer, é uma coisa rápida. As coisas corriqueiras, o que tem que se consertar, o que tem que se mudar, é esse espaço de tempo que Deus está dando. Olha, 40 anos para nós, 50 anos. Ele está dando tempo para nós nos preparar, nos limpar, nos envolver na sua palavra, na sua graça, no seu espírito, para podermos ser uma criatura transformada, que naquele dia do rapto, não tem que tirar o grosso, mas o grosso já saiu lá atrás. Aquela vida suja, maligna, aquela vida de pecado, de adultério, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, aquela vida já saiu lá atrás. Você está vivendo uma vida que Jesus pode vir para te arrebatar e não abrir e fechar de olhos. Você pode ser transformado. Não precisa muita coisa mais, porque já sofremos a transformação dentro do espaço de 40 anos. Amém? Eu sei que eu tenho muita coisa para ler, mas não vou poder ler tudo para vocês também aqui, mas são coisas que nos ajudam. O 64 do primeiro selo. Qual o problema? Guerra? O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado. Ele toma aquele mistério, mas quando ele o faz, ele apanha este mistério de Deus, e então ele vai até as pessoas, e depois do mistério ter sido dado a ele, que o mistério foi dado a William Branham. O mistério do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, o mistério do sétimo selo. O que ele diz que é o sétimo selo? Qual o mistério do sétimo selo? A vinda do Senhor. Quando foi que aconteceu? A vinda do Senhor. Ele não especificou para você, era a vinda do Senhor em carne na terra. Não era a vinda do Senhor no rapto. Não, era a vinda do Senhor em carne. Foi quando Deus veio em carne nele, no profeta. Que a primeira vez veio em Jesus para nos salvar. Mas agora Deus tinha que manifestar esse ministério em carne outra vez para revelar o mistério que estava oculto durante esse espaço de 6 eras da igreja, desde Paulo até aqui. E quando veio William Branham, o século passado, ele trouxe esse ministério para nós e revelou tudo. Escuta, mas quando ele o faz, ele apanha esse mistério de Deus. E então ele vai até as pessoas, depois do mistério ter sido dado a ele, vai ao povo. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem. E isso dá começo a quê? Uma guerra espiritual. Então, cada mensageiro foi isso. Mas quando o profeta trouxe a revelação dos selos, que dá um distúrbio religioso, guarde bem, o distúrbio político é para a nação de Israel. O distúrbio religioso é para a igreja. Por isso que os selos pertencem à igreja, enquanto que as trombetas pertencem a Israel. Guarde bem. Agora, me escuta esse outro lado. Tendo 7 selos, temos aqui 7 anjos para nós, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. 7 anjos. Eles tinham uma mensagem. E a mensagem que eles tinham era uma trombeta. Então eles tinham uma mensagem, pregavam uma trombeta para nós. Era um som, trombeta ecoa um som. E a mensagem de cada anjo foi um som, que ninguém entendeu no seu dia, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele tocou a trombeta referente a 7 anjos, a dele e a 6 anjos anterior. Estou falando agora de trombeta que toca junto com os selos, que você vai encontrar também, irmão Branham, falando disso. Eu não vou ter tempo de ler tudo isso aqui para você, mas vai prestando atenção. Então, Deus toma o seu mensageiro, depois dessa guerra espiritual, parágrafo 65, do 7º selo da última tradução, e então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. Eles morrem.
E, na verdade, quando aquele homem que perturba o sossego dos outros, que abriu um selo, ele morreu, que descanso dá para o povo. O povo fica, ó, graças a Deus. E este já foi embora. O que eles diziam? Elias, és o perturbador de Israel. Elias tinha aberto um selo. E aquilo perturbou Israel. Quando ele abriu um selo naquele dia para Israel. E aquilo perturbou Acabe. Aquilo perturbou Jezabel. Era um selo aberto também. Isto é, era um mistério escondido que agora estava sendo esclarecido através do ministério do profeta Elias. No tempo do irmão Branham foi a mesma coisa. Só que no tempo do irmão Branham tinha 7 mensageiros antes que tocaram a trombeta, mas ninguém soube nada de sua mensagem. Não sabia que aquilo fazia referência às 7 eras, às 7 selos. Mas nos dias da voz do irmão Branham, do 7º anjo, então ele revelou esse mistério, mostrando para nós que as mensagens destes 7 pregadores faziam referência às 7 eras. A mensagem que ele pregava fazia referência a 7 selos. Aí foi o irmão Branham quem pregou. Quando chegou na hora do irmão Branham falar do 7º selo, ele não podia falar, porque era o selo do seu dia, que estava revelando os anteriores. Quem tem que falar do selo do tempo do irmão Branham é João, é a noiva. Aí fala daquilo, porque é João que come aquilo que o 7º anjo revelou da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª era. Aí João, depois disso, come, revela aquilo para o povo. É o espaço de tempo do 7º selo ainda. Vocês têm que saber, se vocês ouvem a mensagem e não entendem, lê a mensagem outra vez, a festa das trombetas, 232, que o 7º selo só termina quando a noiva for raptada. Então hoje é 7º selo. Hoje estamos perturbando o sossego, porque o selo está aberto. Que selo? A era terminou. O último eleito já entrou. O Cordeiro saiu do trono. Deus tem um novo nome. Irmãos, isso é uma perturbação do sossego. É o que tem acontecido. Mas é a mensagem de Deus do dia. É clarear para as pessoas. Sabe quem era Branham? Era Deus em carne. Que ele não podia falar, eu sou Deus em carne. Quem tem que falar somos nós. Quem comeu aquele livrinho, Apocalipse 10, 8 a 11, comeu esse livrinho, aí pode falar. Fala o que Branham foi, o que Branham realizou, qual foi seu ministério. Foi de revelar o mistério das 7 eras, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Ele tinha um mistério na vida que era o ministério dele, certo? O ministério do 7º anjo era o mistério. Nós temos aqui no 68. O ministério do 7º anjo era o mistério de Deus. Tinha que ser revelado agora, nesse tempo, para falar para vocês, o 7º selo está aberto, meu irmão. Minha irmã, o 7º selo está aberto. Aquilo que era segredo, 1965 ainda era mistério, era segredo, hoje não é mais. Do ano 2000 para cá, vem se pregando isso para mostrar, mas você está fazendo uma confusão. Não, isso é abertura do selo, isso é distúrbio religioso. Você não está entendendo, é perturbação do sossego. Que você estava sossegado na sua crença, na mensagem do profeta, na 1ª e 2ª etapa, aí chega a 3ª etapa e diz, ele saiu do trono, ele tem novo nome, Branham, Deus é adorado em 7, e quem pregou isso? Foi o 7º anjo lá atrás, mas quem creu nisso? Só nós, de 2000 para cá, porque as pessoas não creem, Deus adorado em 7, quando você crê no 7º selo, você está adorando Deus em 7. Não está adorando Deus em 6, em 5 mais, mas em 7.
Porque agora você está adorando a Deus na revelação do mistério do 7º selo em carne em você hoje. Amém? Essas coisas são tão boas, meu tempo vai esgotando e vocês vão cansando. E nós temos um povão pela internet que está sempre esperando ser alimentado. Isso aqui é alimento que Deus dá. Sabe, isso é pão que Deus dá. Eu não preciso ficar o dia inteiro em cima da Bíblia, da mensagem, para isso não. Isso aqui é pão que Deus dá. Ele já deu para o profeta, nós só estamos comendo agora. O livrinho já foi aberto, nós só estamos comendo. E quanto mais você come, mais você sabe o sabor do livro. Eu fico pensando, é como saborear uma uva. Você põe a uva na boca e já morde e engole. Você não sabe o sabor dela. Eu faço muito isso. Que aí eu como bastante. Já mordo assim, já engulo. Pode que joga a casca fora, mas tem hora que nem a casca vai fora. O que acontece? Se você saborear, você morde nela, deixa ela na boca e desmancha ela. Ah, filho. Aí você sente o sabor da uva. É isso a mensagem. A pregação é isso. A pregação você tem que ouvir e absorver. Essa mensagem, dá mais uma mastigada nela. Certo? Olha, essa mensagem está boa. Mas eu vou voltar mais, eu vou crer mais, eu vou estudar mais, eu vou orar mais sobre essa mensagem, porque ela é boa. Aí você começa a sentir o sabor da mensagem. Porque pregamos o que pregamos? É porque saboreamos. Essa mensagem é boa. Nós só não colocamos ela na boca e engolimos, não. A gente saboreia essa mensagem, sente o azedinho dela e o amargo dela. A Bíblia diz que amarga, certo? O livrinho amarga. Você saboreia o livro, talvez você come, já põe na boca, engole, ele é mel. Está escrito, Apocalipse 10, 8 a 11. Você põe na boca, engole, ele é mel. A hora que saboreia no ventre, ele é fel, ele amarga. Porque aí mexeu com ele. O que estamos pregando, você tem que saber que é o 7º selo manifestado em carne na noiva. Lá atrás foi o 7º selo manifestado em Brana. Não podia falar, porque esse ministério tinha que percorrer esses 40 anos depois do irmão Brana e vir para a noiva no Brasil, para que ela pudesse saborear o livrinho, João comer o livrinho, saborear esse livrinho e depois pregar para nós o sabor dos selos. O que é o Cordeiro sair do trono? O sabor que tem aqui, que você vai entender por que Israel, como nação, vê um distúrbio político. Mas quando chega para nós, é distúrbio religioso, porque é a revelação dos selos. Não é apenas uma trombeta que tocou para Israel, mas foi uma trombeta e um selo revelado para nós. Aqui, eu gosto de bater nisso para as pessoas não terem ignorância. Ele não crê nas 7 trombetas. Tem 7 trombetas que é dos judeus. Eu estou falando de 7 trombetas gentias. Brana foi a 7ª e última trombeta. Paulo foi a primeira trombeta, que esteve no primeiro selo. Brana foi a última trombeta, que foi o 7º selo. Pregou todas essas coisas e nós estamos comendo do lado de cá esta mensagem. Amém? Amém. Oh, como isso aqui é bom. Tenha paciência comigo. 134. Essa tradução, a última tradução dos selos. 134 em diante. Tem como nós saborearmos isso daqui, que é uma guerra espiritual. Olha para você ver. Agora recorde, não é a Rússia, não. O anticristo é um sujeito polido. Simplesmente observe como polido ele é. Ele é esperto. Sim, senhor, tome o Espírito Santo, o único que pode superá-lo. O único que pode superar
o anticristo é o Espírito Santo. Aí você quer só uma sensação, uma emoção? Não. Observe, as trombetas significam distúrbio político, guerras. Mateus 24, Jesus falou disso, ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Veja, por toda a trajetória, você recorda Jesus falando aquilo? Guerras e rumores de guerras, e rumores de guerras, e assim até o fim. Agora, estas são as trombetas soando. Agora, quando entramos nas trombetas, voltaremos ali e apanharemos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhes mostrarei que elas seguiram estes selos. Guerras e rumores de guerras, mas a trombeta denota distúrbio político. Que está falando de Israel. Guerras. Agora, selos, ele diz, 137 do primeiro selo. Enquanto os selos tratam com um distúrbio religioso. Um distúrbio, volto a te explicar, uma perturbação do sossego. Quando abre um selo é aberto, uma mensagem é entregue. E então a igreja está sempre tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos, nas suas antigas trombetas, e outras coisas de todos os seus dignatários, e quando a verdadeira mensagem vem, aquele mensageiro segue e lhes sacode em pedaços. Aí veio Branham, pregou a mensagem e sacudiu os Estados Unidos em pedaços. Porque foi o selo, é o momento do selo aberto. Você sabe que no tempo que nós aprendemos isso aqui no Brasil, a mensagem vinda do Centro-Oeste, Goiânia, é que a noiva sobe no quarto selo, mas não sabia explicar, porque depois tem muita coisa ainda. Não sabia explicar. Essa foi a mensagem que veio para o Brasil em 1972. Mas quando Deus abriu isto completamente em 2000 para todos nós, aí clareou tudo para nós. Nós podemos ver estas coisas muito melhor, de que a noiva sobe no quarto selo, que é o quarto capítulo melhor, ela sobe no final do terceiro capítulo de Apocalipse, ela sobe para o quarto capítulo, e naquele quarto capítulo é para ela ver onde ela está, onde esteve e para onde vai. Tem que subir ali primeiro. Este é o momento que nós subimos. E aprendemos com o profeta que agora a igreja tem que ser raptada para depois ela descer em Apocalipse 19 para viver 1000 anos de paz aqui nessa terra. Não espere paz aqui na terra. Aqui na terra, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu tive uma guerra contra o mundo e eu venci, para poder dar a minha paz para vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus estava dizendo que o mundo tem paz. Ele diz: não dou a paz como o mundo dá para vocês. Porque a paz dele vem através da palavra. Aí você tem uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Nós estamos hoje assentados aqui normalmente, mas na vida espiritual estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, onde nós sofremos a guerra, as batalhas contra o que nós cremos, contra esta revelação. Mas você sabe que isto aqui é verdade. Amém? Então eu já estou terminando. Quando o irmão Branham diz um selo, é aberto, uma mensagem é entregue, e então a igreja está tão estabelecida. O problema é que essas pessoas se estabelecem, Deus dá uma coisa nova, e diz: isso é loucura. Sabe por quê? É um distúrbio. Aí aquilo perturbou o sossego deles. Mas o eleito diz: é isto que eu queria. É essa mensagem que eu queria ouvir, essa mensagem que eu queria receber. Amém. Pai Celeste, te damos graças pela oportunidade de crer na sua palavra, de ouvir essas coisas que são reais, coisas que já aconteceram, coisas que hão de acontecer, coisas que estão acontecendo agora mesmo, como esta mensagem é o alimento, é o pão da vida hoje. Quem de mim alimenta, diz o Senhor, por mim viverá. Quem de mim
Jesus está falando que Ele é a palavra do dia, Ele é o pão do dia, Ele é o livro do dia, Ele é este livrinho que João comeu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê a tua bênção. Se alguma pessoa está sentindo um distúrbio, uma perturbação do sossego com esta pregação, Senhor, se ela é eleita, faça ela se despertar, porque ela pode se despertar e ver, eu preciso usufruir da bênção, do conteúdo desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, o doente é curado, o pecador é perdoado, aquele perdido é salvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Certa vez eu estava com os meus discípulos, queria saber o que eles pensavam de mim. Então perguntei: o que diz este povo aí fora? Por favor, me respondam agora. O que diz a respeito de mim? Uns dizem que tu és Elias, ou talvez algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista vindo outra vez. Mas nós que em ti temos crido, sabemos exatamente quem és. És o Cristo, o Filho de Deus. Onde está minha fé? Hoje também eu te faço a mesma pergunta. Quero saber o que você pensa de mim, pois eu já sei o que diz este povo aí fora, mas não é a mensagem da hora. Diz você o que sabe de mim. Tu és aquele anjo forte que desceu com vinho na mão e entregou ao sétimo anjo a revelação. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. Está reprofetizando outra vez.